Olá, pessoal. Olá, sétimos anos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando, todos em casa. Aqui é a professora Luciana falando com vocês. Estamos aqui para mais uma aula online que cabe a todos os sétimos, A, B, C, D, E espero que vocês aproveitem bastante a aula, ok? Para essa semana, vocês terão que assistir essa videoaula, se possível, ler o texto de apoio que está em PDF e os slides com bastante atenção. Em relação ao texto do PDF, vocês irão elaborar um resumo, 90 linhas, tá? Copiar e responder as perguntas que estão ao fim do documento, à caneta, e responder as perguntas a lápis, ok? Pois bem, pessoal, qual que seria o tema da nossa aula de hoje? Hoje nós vamos trabalhar com as inovações agrícolas, que foram as grandes responsáveis pelas mudanças aí do feudalismo, tá? Que geraram o renascimento comercial urbano, a crise e o fim do feudalismo e que geraram o início da Idade Moderna, ok? Pois bem, tá? A Baixa Idade Média, como nós já vimos, se inicia com a queda do Império Carolíngio no ano de 888 d.C., certo? O fim do Império Carolíngio, ele gera o feudalismo, que é o conjunto de características políticas, econômicas, militares, religiosas e sociais que abrange aí, né, a Idade Média, ou seja, a vida nos feudos, o fato de o comércio ser bem pequeno, o fato de não haver moeda, a servidão, o papel dos senhores feudais, as taxas pagas pelos servos, as pouquíssimas cidades que restaram na Europa, tudo isso faz parte da Baixa Idade Média. Esse período, pessoal, não durou eternamente, ok? O que acontece? A partir do século XI, lá por volta do ano 1100 depois de Cristo, novas técnicas agrícolas, novas invenções no campo, novas técnicas de cultivo, né, acontecem, como por exemplo a charrua, né, que é um arado de metal que permitiu aos agricultores drenar, arar o solo mais fundo e assim gerar mais oxigenação no solo e maior rendimento da terra. Essas técnicas também, além da charrua, né, o arreio nos cavalos e nos bois, um arreio acolchoado no peito dos cavalinhos e dos boizinhos, parou de enforcar, então eles começaram a trabalhar mais, né? O uso de moinhas de água e de vento e o sistema trienal de cultura, que era você dividir a terra em 3 partes, olha aqui, ó. Trienal quer dizer 3 anos, tá? No primeiro ano, a terra era dividida em 3 partes. Olha aí, ó. Um ano, na primeira parte, descansava, a segunda plantava trigo, a terceira cevada. No segundo ano, aquela parte que descansou, plantou-se trigo. A segunda parte, que no primeiro ano plantou trigo, plantou cevada. E a terceira parte, que plantou cevada, descansou e assim por diante, tá? Essa técnica do sistema trienal, ela permite ao solo descansar e recuperar os nutrientes. Assim, o solo, ele rende mais cultivo, ele rende mais colheita, tá? Outra parte, né, outra técnica, outra inovação foi o desmatamento, ou seja, derrubaram florestas e drenaram os pântanos, tiraram a água dos pântanos para que esses pântanos se tornassem áreas cultiváveis, certo? Então, nós estamos lá no século XI, por volta do ano 1100 a.C., estamos falando das inovações agrícolas, ou seja, das novidades dentro da agricultura, certo? O que eu falei para vocês? Falei sobre a introdução da charrua, que era um arado de metal que drenava o solo mais profundamente,
Falei para vocês sobre o uso do arreio do acolchoado em cavalos e bois, que não enforcava os animaizinhos, então permitia eles a trabalhar mais, e o uso de moinhos de água e vento, tá? Entre as técnicas de cultivo, nós temos a divisão do solo em 3 partes e alternando a plantação neste solo para que esse solo não se esgotasse, não esgotasse os sais e os minerais desse solo. Também ampliaram-se as terras cultiváveis, desmatando as florestas e drenando os pântanos, tá? Num primeiro momento, pessoal, essas técnicas agrícolas e essas inovações no cultivo, elas geraram o quê? Geraram um aumento na produção de alimentos, acabaram com a fome que assolava a Idade Média e também juntamente com o fim, né, das guerras, das invasões bárbaras, isso resultou num aumento na população, porque antes morria muita gente, tá? Morria muita gente devido às guerras, devido às invasões bárbaras, morria muita gente de fome, e com o fim das invasões bárbaras e com uma produção maior de alimentos, passa-se a comer melhor, passa a ter mais saúde. Então, o que acontece? A população nos feudos aumenta, tá? Os feudos passam a ser mais povoados, muitos cavaleiros passam a ficar sem terras, porque somente o filho mais velho herdava aquela terra, e os feudos passam a ser somente daquele filho mais velho, e muitos cavaleiros passam a ficar desocupados, né? E bandeando pelas estradas, tá? O que acontece? Esse aumento de população faz com que as populações saiam desse feudo superpovoado e vá tentar uma vida nova nas poucas cidades que remanesceram da Idade Média. A Idade Média prevalentemente, né, prevalecia, como eu já disse para vocês, a vida rural, a vida agrária. As cidades na Idade Média eram muito poucas, tá? Com essas novas inovações agrícolas, as populações passando a comer melhor, com o fim das guerras, passam a morrer menos pessoas, as populações no feudo aumentam, esses feudos não suportam mais tanta gente, tanto os donos dos feudos, digamos assim, quanto os servos, esses feudos não suportam mais tanta gente, e esse pessoal aí vai tentar uma vida nova nas cidades, tá? O que gera o renascimento urbano. Renascimento de renascer, de recuperar. Por que renascimento, pessoal? Porque lá no Império Romano havia muitas cidades. Com as invasões bárbaras, com o início da Idade Média, essas cidades, elas passam a ser despovoadas, elas passam a ser abandonadas. E durante toda a Idade Média, todo o predomínio de vida foi a vida agrária, foi a vida rural, tá? Com o fim das invasões bárbaras, com o fim da fome e com essas inovações agrícolas que aumentaram a produção de alimentos, já não cabia mais tanta gente nos feudos, então a população voltou aí para as cidades, buscar novas oportunidades de vida, o que gerou o quê? O renascimento urbano, ou seja, o renascimento das cidades, ok? Tá bem claro até aqui? Certo? Vamos continuar? Essas cidades medievais, pessoal, elas se chamavam burgos, tá? Daí o nome dos habitantes delas serem burgueses. Guarda esse nome aí, tá? Burguesia, habitantes dos burgos. E mais para frente, a burguesia se torna os comerciantes que ganham dinheiro e vão atrás de poder. Mas isso é só um assunto mais para frente. Mas por enquanto, ó, cidades medievais se chamavam burgos. Os habitantes dos burgos, os burgueses, ok?
Olha só como eram as cidades medievais. Aqui nós temos um exemplo, né, do castelo medieval de Carcassonne, na França, tá? Só uma fotinha para ilustrar para vocês. No início, esses burgueses, essas cidades, elas dependiam de um senhor feudal. Então elas tinham que pagar taxas, pagar impostos para poder existir. Com o passar do tempo, essas cidades se revoltaram e passaram a exigir desse senhor feudal maior autonomia. Exigiam liberdade e dispensa dessas taxas, tá? Aí o que aconteceu? Teve algumas disputas, teve algumas guerras violentas e acabou que essas cidades acabaram conseguindo essa dispensa e essa autonomia mediante aos senhores feudais, tá? Após essas cidades se tornarem independentes, quem passou a administrá-las? Os burgueses, os comerciantes, que elegiam um prefeito para cuidar dela e passaram a cobrar impostos da população, porque nenhuma cidade, nenhum país, pessoal, ela vai ser autossuficiente. Não tem como um país, uma cidade se manter sem cobrar impostos da população, tá? Essas cidades passaram a ter uma moeda própria, uma bandeira própria e ter direito à posse de armas, ok? Tá? Só que tem um probleminha aí, galera, ó. Essas cidades medievais, elas foram crescendo de forma desordenada, um monte de gente chegando, sem nenhum planejamento, sem saneamento básico, os detritos orgânicos, sem esgoto, sendo jogados, né, ao ar livre, as ruas eram estreitas, as casas muito próximas, o que gerava aglomerações. Isso passou a gerar muitas doenças, tá? As casas elas eram de 2, 3 andares, muito próximas uma das outras, certo? Então as cidades medievais, elas cresciam próximas aos castelos e sem nenhum planejamento, o que causou um monte de problema aí, tanto de saúde, como de estrutura, como de saneamento básico, ok? Lá no feudo, pessoal, todo mundo trabalhava na terra, tá? Todo mundo era agricultor. Só que dentro da cidade começou a surgir um monte de novas profissões e essas profissões, elas precisavam de regulamentação. Daí surgiram as corporações de ofício. Qual que era o papel dessas corporações de ofício? Reunir trabalhadores de uma mesma profissão, de um mesmo ofício. Por exemplo, ó, os padeiros se reuniam numa corporação de ofício. Os alfaiates, que trabalhavam com tecido, se reuniam em outra corporação de ofício. Os sapateiros em outra corporação de ofício. O objetivo dessas corporações era defender os interesses dessas classes, delimitar os preços para que não houvesse concorrência desleal, além de ser dirigida por um grupo de mestres que ensinavam aí novas pessoas que quisessem aprender. Lembrando que a vida nos feudos era muito difícil, como o feudalismo estava se desagregando, estava acabando, o pessoal já queria sair dos feudos, já queria fugir dos feudos, e essas corporações de ofício acabavam abrigando pessoas que queriam aprender alguma função. Por exemplo, ó, se é um servo, se é um cavaleiro sem função dentro de um feudo, aí eu consegui fugir para a cidade, tá? Porque lá no começo era proibido você sair do feudo. Se você quisesse sair do feudo, você tinha que fugir. Aí, então você fugia para a cidade, você ia para uma corporação de ofício, para você aprender uma profissão, para você aprender uma função, para você trabalhar naquela cidade, certo? Dentro do feudo, lá na Idade Média, pessoal, o feudo ele era autossuficiente. Tudo que se precisava se produzia ali dentro, tá? Conforme as populações, conforme a alimentação das populações a partir do século XI passaram a melhorar.
Conforme as guerras bárbaras passaram a diminuir e essas populações passaram a aumentar, já não cabia mais gente dentro do feudo, certo? Então o pessoal passou a ir para a cidade, ou seja, renascimento urbano, tá? Dentro da cidade, você precisa de serviços para você se sustentar, certo? Veja bem, nós agora, dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo, não existem serviços essenciais que o governo manteve, como saúde, catador de lixo, supermercados. São serviços essenciais que sem eles a gente não sobrevive. A mesma coisa na Idade Média. Lá dentro do feudo, eu plantava para eu comer. Mas se eu passei para a cidade, sai do feudo, vai para a cidade, renascimento urbano, tá? Lá dentro da cidade, eu preciso de pessoas que façam serviços para mim. Ou seja, gera um comércio. Isso foi o renascimento comercial, tá? Essas novas profissões, nesse renascimento comercial, geraram as corporações de ofício. Ofício é profissão, tá? Essas corporações de ofício passaram a defender os interesses dos trabalhadores, além de ter mestres que ensinavam essa profissão para pessoas que quisessem aprender, certo? Então essas foram as corporações de ofício. Um ponto muito importante que fez o aquecimento do renascimento comercial urbano foram as feiras medievais, certo? Porque a partir do momento que se produzia dentro de um feudo para além da autossuficiência, para além do que aquele feudo precisava para sobreviver, gerou-se um excedente de produção, tá? Esse excedente de produção, ele passa a ser vendido em feiras próximas, né, aos castelos, próximas aos feudos. Essas feiras, elas duravam dias ou semanas, né? Vinham compradores e vendedores de várias regiões, onde se vendia de tudo, tecido, vela, sapato, produtos agrícolas, se vendia de tudo nessas feiras. A partir dessas feiras que surgiram novas cidades medievais, tá? Pessoal, lá na Idade Média, nessa fase que a gente está vendo aí, surgiram cerca de 140 cidades, tá? Mas mesmo assim, nós não podemos esquecer que o mundo feudal ele continuava praticamente, essencialmente agrário. 15% das pessoas passaram a viver nas cidades e 85% continuaram vivendo no campo, certo? Essas feiras medievais aqueceram, renasceram o comércio, passaram a gerar caravanas de comerciantes que ia do Ocidente para o Oriente, e esses comerciantes, eles carregavam dinheiro, certo? Então eles passaram a viajar armados para evitar assalto, para viajar acidente, e quando eles passaram a carregar um grande volume de dinheiro, passou-se a criar as letras de câmbio, né, que eram papéis que eles podiam trocar por dinheiro conforme eles iam chegando nas cidades. Daí a origem dos bancos, tá, pessoal? Foi na Idade Média que surgiram os bancos. Por quê? Com esse aquecimento do comércio, os comerciantes não iam ficar carregando, sei lá, 10 quilos, 20 quilos de moeda, não ia, né? Aí o que eles faziam? Eles trocavam essas moedas por um papel chamado letra de câmbio. Quando eles chegavam na cidade mais próxima, eles trocavam essa letra de câmbio por dinheiro. Então foi na Idade Média que passaram a surgir os primeiros bancos, os primeiros banqueiros, ok? Para evitar assalto, certo? Então agora o que a gente viu? Até o século X, Europa totalmente rural, totalmente feudal, um feudo autossuficiente, o comércio se restringia aos nobres, tá? Com o Oriente, pouco uso de moeda,
apenas artigos de luxo, certo? A maioria da população, camponeses, que trabalhava para trocar mercadorias entre si e para servir ao senhor feudal. Então, a partir do século XI, como eu já falei para vocês, devido às inovações agrícolas, como a charrua, né, como a coleira, como o sistema trienal de cultura, passa-se a produzir mais mercadorias, mais produtos agrícolas, e esses produtos não são sobra, passam a sobrar do que as pessoas consumiam e passam a ser vendidos. Vendidos onde? Nas feiras medievais. Essa venda gera o renascimento comercial. E essas feiras passam a atrair muita gente para próximo dos feudos, o que gera o renascimento urbano, ou seja, o renascimento das cidades. Por que renascimento, pessoal? Porque lá no Império Romano tinha comércio, tinha cidade. Durante a Idade Média, devido às invasões bárbaras, o comércio ele decai, as cidades são abandonadas e passam a ser fortalezas fortificadas, né, dentro dos feudos. E com a decadência das guerras bárbaras, esse comércio e essa cidade passa a renascer, tá? Daí o termo renascimento. Pois bem, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque fica um pouquinho complicado agora, tá? Vamos lá? A partir do século XI, ou seja, do ano 1100, a Europa então passa a ter mais comida, prestem atenção, mais comida, as cidades e o comércio renascem, ok? Só que a partir do ano 1500, o que acontece com essa Europa? Desculpa, pessoal, o ano 1300, né? O ano 1300. O que acontece com essa Europa? Ela volta a viver um período de crise. Por quê? Devido a vários fatores, tá? A terra perde a qualidade, várias enchentes fazem com que as colheitas não sejam satisfatórias, então o povo volta a sofrer de fome, tá? Milhares, milhões de pessoas na Europa, a partir do ano 1315, voltam a morrer de fome, o que causa uma baixa muito considerável na população europeia. Como se não bastasse, pessoal, né? Essas milhões de mortes devido a baixa na produção de alimentos devido às enchentes, uma doença chega na Europa. Isso não é novidade para nós, né? Nós estamos vivendo agora a pandemia do coronavírus. O que a Europa viveu lá no século XIV foi uma pandemia também, a pandemia da peste negra. Não tem como nós precisarmos assim exatamente quantas pessoas morreram de peste negra na Europa, mas estima-se que até 200 milhões de pessoas morreram nessa pandemia. O que é a peste negra? Ela é uma doença extremamente contagiosa, causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, tá? Essa bactéria, ela tá presente em ratos, principalmente em ratos e também em esquilos, tá? Estima-se que essa doença chegou na Europa através de pulgas contaminadas nos ratos que vieram da Ásia para a Europa, nos barcos, né, que chegaram em Veneza e em Gênova. Aí esses ratos, eles saíram dos navios e as pulgas acabaram picando as pessoas. E a falta de higiene. Lembra que eu falei para vocês que as cidades eram completamente sujas, completamente mal estruturadas, muita gente amontoada, né? Essa condição total de falta de higiene e de aglomeração de pessoas, né, gerou uma extrema pandemia na Europa, a de peste negra, que foi a pior
pandemia até hoje que a humanidade viveu, com cerca de 200 milhões de mortos, sei lá, somente no ano de 1348. Um terço da população europeia morreu de peste negra. E voltando aqui, ó, outra boa parte da população europeia morre de fome. Por quê? Porque as colheitas no mesmo século, nos mesmos anos, não foram suficientes para alimentar todo mundo. Essa população já estava debilitada, porque não tinha comido o suficiente, não estava com saúde suficiente. Chega a peste negra e mata mais esse tanto de gente. Então, a Europa, ela sofre um golpe muito grande. Com tantas mortes, falta o quê? Falta gente para trabalhar, né? E como a maioria da população trabalhava no campo, como eu disse para vocês, esses camponeses que trabalhavam no campo, tanto na França quanto na Inglaterra, eles passam a ser pressionados pelos senhores feudais de uma forma muito grande. Na França, destaca-se o movimento do Jacquerie, tá? Que hoje a gente conhece como João Ninguém, né? Jacquerie é um termo traduzido para o português que significa João Ninguém. Esses camponeses, eles ficaram tão revoltados porque eles estavam sendo tão pressionados para pagar mais e mais impostos, para trabalhar mais e mais, que eles se revoltam, matam um monte de nobre, entram em castelo, queima, assassina as famílias nobres. Só que a repressão que eles sofreram foi igualmente violenta, tá? Estima-se, que cerca de 20 mil camponeses morreram durante as revoltas camponesas na França. Na Inglaterra, o pessoal também não foi diferente, tá? Como havia pouca gente para trabalhar devido à morte pela peste negra, devido à morte pela fome, esses camponeses que sobraram tanto na Inglaterra como na França, eles passam a ser pressionados para produzir mais, para pagar mais taxas, né? Então, tanto na França como na Inglaterra, eles se revoltam e quebram tudo mesmo. Só que essas revoltas, elas foram cruelmente sanadas, né, pelos governos aí dos reis e dos senhores feudais, e infelizmente gerou a morte de muitas pessoas, tá? Por que o feudalismo acaba? Porque surgiram muitos comerciantes, ninguém mais queria ficar dentro dos feudos e as pessoas já queriam ir para a cidade, tá? Com a morte de tantos camponeses, com tanta fome nos campos, os senhores feudais, eles perdem tanto o poder econômico quanto o poder político, passam a pedir empréstimos para os banqueiros, para os burgueses e vão falindo, tá? Vão falindo pouco a pouco. Assim, por volta lá da metade do século XV, o feudalismo acaba e surge um novo sistema, o capitalismo, que lança as bases, né, para a Idade Moderna, para a formação das monarquias nacionais. Os senhores feudais perdendo o seu poder, os nobres sendo enfraquecidos. Quem vai ganhar poder nisso aí, pessoal? Os reis, né? Os reis, eles passam a fazer alianças tanto com nobres, quanto burgueses, e passam a ganhar poderes aí e vão lançar as bases aí da Idade Moderna, ok? Que é um tema para a nossa próxima aula. Um abraço, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Para a gente aprofundar um pouquinho mais, eu sigo no plantão com vocês, Lucas e José também, na quinta-feira, ok? Beijinhos!